Olá, meu povo. Tudo certo? Certo, né? Certo porque a gente está estudando para concurso. E toda vez que a gente estuda para concurso, a gente estuda para mudar a nossa vida. Então tem que estar certo. Tá tudo muito lindo. Então vamos que vamos, meu povo. Tema da aula de hoje: improbidade administrativa. Se você chegar para mim e perguntar, Evandro, improbidade administrativa é importante? Eu vou falar, filho, é extremamente importante. Ela muda a tua vida, porque esse tópico improbidade cai em 10 provas, cai em 10 provas. Isso é exigência, inclusive, do órgão que pede para a banca examinadora para cobrar esse tipo de questão, porque o concursando, você que está estudando para concurso, o concursando tem que saber o que é improbidade administrativa. Para quê? Para quando entrar no serviço público, não fazer asneira a ponto de conseguir perder o serviço público. Improbidade administrativa é o tópico classificado por mim e classificado pelas bancas examinadoras como o mais importante do edital no que tange ao direito administrativo e constitucional. Onde está previsto a improbidade? A improbidade administrativa, ela está prevista em 2 lugares. Ela tem a previsão constitucional dela, que é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, e ela está prevista também na Lei 8.429 de 92. Aqui na Constituição é a previsão legal dos atos de improbidade. O que é o ato de improbidade? Olha só. O princípio da moralidade administrativa, que é um dos princípios constitucionais expressos, junto com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o princípio da moralidade está intimamente ligado com o dever de probidade do administrador público. Todo administrador público tem o dever de probidade, ou seja, probidade tem o dever de honestidade. Se você colocar, por exemplo, o prefixo in, você vai estar negando isso aqui, não é? Então, se eu falo que probidade é honestidade, ser probo é ser honesto, eu falo que ser improbo é a mesma coisa que ser desonesto. Por isso é que eu falo que improbidade administrativa são os casos de desonestidade do administrador público quando ele está nessa qualidade de administrador público. Ou seja, ele é um agente público. Nessa situação, se você, junto com o princípio da moralidade, quebrar a probidade, ou seja, for improbo, você vai ser desonesto. Se você for desonesto, automaticamente você vai estar cometendo improbidade administrativa. Previsão legal, artigo 37, parágrafo 4º, e na Lei 8.429 de 92. Acompanha comigo aí na tela, eu vou ler para você o artigo 37, parágrafo 4º, e depois a gente vai direto para a Lei 8.429 de 92 e vamos trabalhar essa lei em tópicos. O artigo 37, parágrafo 4º prevê o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Previsão de lei que o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição faz, é esse que a gente vai trabalhar agora. Lei 8.429 de 92. A Lei 8.499 de 92, ela traz as modalidades. O que é modalidade? Forma que você pode cometer improbidade administrativa. Você pode cometer improbidade de 3 formas. Ou você pode enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário e os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Enriquecer ilicitamente é toda vez que você faz alguma coisa e aquela coisa fica para você. Você vai ver que tem os verbos receber, os verbos perceber e assim por diante. Eu vou dar um exemplo genérico dividindo um para o outro, tá? Prejuízo ao erário. O que é o erário? Você vai dizer que é os cofres públicos. Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco, você vai entender. Atos que atentem contra os princípios da administração. Quais são os princípios da administração? De quebra, nós vamos colocar os expressos. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Toda vez que você for desonesto e você cometer uma dessas situações, você vai estar na improbidade administrativa. Evandro, eu preciso gravar o artigo 9º, o artigo 10º e o 11º, ou seja, lá no artigo 9º está previsto o enriquecimento ilícito, no 10, o prejuízo ao erário, e no 11, os atos que atentem contra o princípio. Não, você não precisa. Sabe por que você não precisa? Porque quando você pega lá o 9º, por exemplo, você tem um rol lá do enriquecimento ilícito. Vem lá, perceber a vantagem indevida, tal.
Vem vários artigos ali embaixo. Por que você não precisa gravar? Porque o 9, o 10 e o 11, eles são chamados meramente de rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? Quer dizer que tem as modalidades lá, mas o juiz, no caso concreto, pode dizer que uma coisa que não está previsto lá é improbidade administrativa. O juiz, no caso concreto, ele vai determinar o que está sendo feito pelo administrado e dizer se é ou não improbidade. Vamos dar um exemplo genérico para que você acerte na prova. Não precisa gravar isso não, tá? Você precisa dar uma leitura só do texto. Enriquecimento ilícito é tudo que você faz desonestamente que você fica com a coisa para você. Prejuízo erário é tudo que você faça desonestamente, não fica com a coisa para você, mas faz para outra pessoa, não enriquece, não junta no seu patrimônio, mas causa prejuízo ao erário. E atos que atentem contra os princípios é toda vez que você infringir isso aqui. Olha só, o atos que atentem contra o princípio da administração vai ser o único que eu vou jogar o artigo para vocês aí, na tela, depois. E a gente vai trabalhar um por um, porque aqui a lei é rol exemplificativo, o juiz pode criar outras situações, mas esse texto de lei é o mais cobrado em concurso público. Vamos lá, exemplo didático para que você entenda. Imagine que você seja secretário de obras do município, que você tem um cargo em comissão. Independente se você tem cargo em comissão ou não, você é um agente público, amigo. É um agente público trabalhando em direção, chefia ou assessoramento. A Constituição deixa que existam cargos em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Você vai ser classificado como agente público, vai ter que respeitar o artigo 37 da Constituição. Imagine que você, como secretário de obras, você comece a mexer... Sabe aquelas ruas não pavimentadas dentro do município? Então, aquela rua, quando chove, você tem que arrumar a rua. Como é que você arruma ela? O trator vem, passa, limpa a rua para que os carros consigam transitar. Imagine que você está responsável por essa obra. Que você coloque o maquinário e que o maquinário tenha que trabalhar até as 17 horas. Até as 17 horas você pavimenta aquela rua, você faz o conserto dela. Depois das 17, a máquina ficaria parada. O que você faz? Só que a sua fazenda está no caminho. Você aproveita a máquina parada depois das 17, joga ela para dentro da tua fazenda e conserta a sua estrada interna. Eu pergunto, quando você usou um bem ou obras ou atividades da administração, você usou para você particularmente e você não gastou? Sim, você não gastou. Você acresceu ao seu patrimônio? Sim, cara, você deixou de gastar, você então está ficando um pouquinho mais rico. Então você enriqueceu ilicitamente e você usou o troço para você. Você cometeu improbidade administrativa nos atos que impliquem enriquecimento ilícito nessa modalidade. Agora, imagine que agora é o contrário. 17 horas, acabou o trabalho da máquina. Você não usou na sua fazenda, mas você jogou na fazenda de um amigo seu. Cara, pensa comigo, você foi fazer uma média com o seu amigo. Você botou o trator lá dentro. O trator trabalhou a noite inteira para o seu amigo. Você ficou mais rico? Não. Você não acrescentou no seu patrimônio, mas você causou prejuízo ao erário? Causou. Você causou prejuízo ao erário. Nesse caso, você cometeu ato de improbidade administrativa? Cometeu ato de improbidade administrativa, que importa em prejuízo ao erário. Agora eu pergunto, o seu amigo sabia disso? Sabia, então ele também comete improbidade junto com você. Você vai ver daqui a pouco, mais à frente você vai ver. Agora uma pergunta para você. E se você, depois das 17, empresta a máquina para o seu amigo abastece a máquina, lava a máquina, faz manutenção, ou seja, teoricamente não causou prejuízo financeiro nenhum para a administração, ainda assim cometeu improbidade? Sim, ainda assim cometeu improbidade. Porque a improbidade não trata só de dinheiro, não. A improbidade trata do princípio da moralidade. Toda vez que você faz isso que eu falei aqui, você quebra a moralidade. Tranquilo? Então é bem fácil de você concatenar as ideias no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário. Tranquilo? Olha só, vamos acompanhar comigo aí na tela. Agora eu vou trabalhar texto de lei mesmo no artigo 11, tá? Vou trabalhar texto de lei e vou comentar um a um rapidinho. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, relatar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, negar publicidades aos atos oficiais, frustrar a ilicitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política e econômica capaz de afetar o preço de mercado, bem ou serviço. Aí você pergunta assim, pô, o Evandro nas aulas dele, ele não consegue trabalhar, ele não trabalha muito texto de lei. Então, na verdade, eu trabalho texto de lei em esquemas com vocês. Por que eu acabei de ler o artigo 11? Porque o artigo 11 não tem jeito, cara. O artigo 11, inclusive a CESP-NB, ela costuma trabalhar diretamente o texto de lei. Por exemplo, você pode classificar ali dentro de várias formas. Vamos tentar chegar aqui e eu vou trabalhar para você num esqueminha. O texto que eu acabei de ler para vocês, do artigo 11, eu posso classificar para vocês como ele sendo um texto aberto. Por isso que o rol está aqui é mais exemplificativo do que nunca. Olha só, no caso de fuga de competência, eles metem improbidade em você. Se você fizer alguma coisa que não está prescrita em lei, cara, sua competência é para multar, você faz outra coisa totalmente diferente que não está prescrita em lei. Se o juiz bater o olho lá e fala que é improbidade, retardar ato de ofício ou deixar de fazer ou fazer indevidamente. Amigo, o que é isso aqui? Retardar ato de ofício. Que ato de ofício? Quebra de sigilo é a pior coisa que pode acontecer, tá? Quebra de sigilo, amigo, na 8.112/90 da demissão, na 8.429 de 92 da improbidade administrativa, e você lá no Código Penal ainda responde por crime. Aqui você se arrebenta tudo. Negar publicidade. Cara, negar publicidade está intimamente ligado ao princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição. Deixar de prestar contas. Então você vê que todo o rol é exemplificativo. Agora, e se o juiz aqui criar mais uma sequência aqui? Pode? Pode. Vai ser ato de improbidade? Vai. Por isso que eu digo para você que gravar os esqueminhas que eu te dei é a melhor coisa para acertar questão de concurso. Isso aqui é importante, correto? Então batemos aí as modalidades. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atos que atentem contra os princípios da administração pública. Vimos que o artigo 9, 10 e 11 é meramente um rol exemplificativo e eu dei para vocês um esqueminha para que a gente acerte, correto? Vamos trabalhar agora as instâncias. Meu povo, acompanha comigo aqui, ó. Instância. Olha só. A Lei 8.429 de 92, ela na regra, ela não trata de norma penal. Ou seja, ela não trata de crime para o agente público. A Evandro não trata de crime, não. Ela tem natureza o quê? Ela tem natureza administrativa e civil. Mas você vai dizer que ela tem natureza previamente civil. Lá na frente a gente vai ver melhor isso. O que eu quero que você veja agora é que ela não trata de crime para o agente público. Essa é a regra. Mas, Evandro, você falou em outras aulas que toda vez que existir a regra tem exceção. Tem. Olha só. A regra é que a lei de improbidade não trata de norma penal, não trata de crime, mas não trata de crime para o agente público. Mas ela trata, sim, em uma situação que está lá no artigo 19, ela trata de crime, mas somente para o particular isolado. Olha, meu povo, não vai confundir esse troço na hora da prova, não. Eu estou dizendo para você que se cair na prova, é correto afirmar que a lei de improbidade não trata de crime. Você vai dizer que está certo. Porque quando a prova pergunta assim, ela vai indicando você para saber se você sabe ou não das regras do agente público. Olha, a improbidade trata diretamente do agente público. Então essa aqui é exceção, o artigo 19 trata do particular. Eu vou dar um exemplo, Dô. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagine que você está quebrado, está estudando em casa, está aí na web com a gente estudando, no seu cantinho, botou um ventilador, porque se você não passou no concurso, não vem com essa que você tem dinheiro para botar ar-condicionado, não. Já está bom demais você ter dinheiro para ter a banda larga para conseguir acessar a aula nossa aí. Já está bom demais, no seu cantinho, sabe, aquela cadeirinha de madeira, tudo muito precário, bacana. Tu estuda, sua casa humildezinha, amigo, seu vizinho está feliz da vida, porque a sua vida está uma desgraceira, o vizinho adora. Agora, você imagina a seguinte situação, que além de passar no concurso público, você foi nomeado, empossado de exercício, você um mês após de passar no concurso ganhou na loteria. Puta merda, você além de ser policial federal, agora você acaba de ganhar na loteria. Olha que coisa linda. Só que quando você toma posse, você tem que declarar seus bens, declaração de bens e valores. Pô, na data da posse você declarou que não tinha nada. Um mês depois, você aparece com uma caminhonete de 200 mil reais ou uma casa de 1 milhão. Amigo, alguma coisa aconteceu.
Ou você se valorou do seu cargo para poder enriquecer ilicitamente e montou o seu patrimônio, ou alguma coisa legalmente aconteceu e você conseguiu montar seu patrimônio. Tranquilo. Imagina que o seu vizinho, ele sabe que você ganhou na loteria, mas mesmo assim com inveja sua, porque além de passar no concurso você ganhou na loteria, o que ele faz? Ele vai lá no Ministério Público e fala para o promotor, promotor, olha a situação dele, ele é policial rodoviário, policial federal, ele não pode ter aquele patrimônio dele. O promotor vai chegar e vai olhar a sua declaração de bens e valores, vai ver que na declaração de bens você não declarou nada, que não tinha nada. Um mês depois você tem uma casa de 2 milhões, de cara o promotor de justiça vai dar o acautelamento dos seus bens, ele vai dar indisponibilidade dos seus bens até antes mesmo de abrir a ação e já vai tomar conta da ação, vai pedir para abrir a ação de improbidade contra você. Preste atenção, o seu vizinho, ele falsamente, sabendo que você não cometeu improbidade, vai lá e dá início a uma ação. Se ele dá início à ação de improbidade, ele, nesse exemplo que eu dei, o particular, que é o seu vizinho, vai responder isoladamente por improbidade. E a própria lei diz que isso aqui é o quê? Crime. Mas é a única modalidade. Para o agente público não tem crime. A instância é administrativa e civil. Você vai dizer que a natureza jurídica dessa lei é civil, não trata de crime, correto? Vamos lá para os efeitos agora. Efeitos da lei de improbidade administrativa. Olha só, a gente viu as modalidades, né? Você pode ser improbo, desonesto, na modalidade de enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atendem contra os princípios da administração pública. Vamos agora ver os efeitos da lei. O que a lei causa a você? Ela causa suspensão dos seus direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento erário. Eu posso dizer que você recebe 4 efeitos diretos da lei. Só que vamos com calma, né, meu povão? Olha só. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Toma cuidado que a banca costuma inverter. Na Constituição Federal, quando você tem aula com o saudoso professor Daniel Sena, né, meu nobre? Com o Daniel Sena, você vê que lá existe suspensão dos direitos políticos e existe a perda dos direitos políticos também. Isso é lá no seu direito constitucional. Aqui, dentro da Lei 8.429 de 92, a previsão de efeito de lei é somente da suspensão dos direitos políticos. Não tem nada a ver com perda. E a perda da função pública, logicamente, é sua demissão. Você perde a função pública através de penalidade. Demissão. Então, cuidado para a banca não inverter, tá? É o primeiro tipo de questão que costumam derrubar você. Falar que é perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Está errado. Cuidado para não inverter. A suspensão dos seus direitos políticos e a perda da sua função pública só pode se dar após o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, quando não couber mais recurso. Então você já sabe que a sua demissão derivada da Lei 8.112 de 90 é diferente da demissão derivada da 8.429 de 92. Vamos tentar entender isso aqui? Pega aqui, ó. Você tem a 8.429 de 92 e você tem a 8.112 de 90. Meu povo, é algo complicado. Sabe por quê? Olha só. Aqui no artigo 132 diz que o ato de improbidade administrativa gera demissão. Correto? Correto. Gera demissão. Então você sabe que essa demissão sua só vai gerar depois da sua condenação aqui. Porque para demitir você por improbidade administrativa, tem que provar que você causou improbidade. E para causar improbidade tem que ser depois do trânsito em julgado. Tranquilo. Agora, pode acontecer de o juiz dizer o seguinte: olha, o servidor público cometeu crime contra a administração pública. Está classificando você num outro artigo do 132 para demitir você. E ele disser que aquele crime contra a administração pública também é improbidade. Então, na verdade, você está respondendo por improbidade administrativa aqui e eles estão baseando a sua demissão em outra coisa, em outro inciso, que não seja esse aqui da improbidade. Aí, Evandro, então pode te demitir e depois ver a improbidade? Pode. Não tem problema. Mas você sabe que para demitir você no artigo 132 da 8.112, que tem lá previsão de improbidade administrativa somente após o trânsito em julgado. Ou seja, após acabar todos os recursos que você tem dentro da lei 8.429 de 92 para poder demitir você. Mesma coisa é a suspensão dos seus direitos políticos. Correto? Beleza. Vamos lá, meu povo. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, esses dois é classificado como o quê? Penalidade. Ressarcimento ao erário é penalidade também.
Evandro, por que é penalidade? Você vai ser obrigado a pagar, mas você está sendo penalizado civilmente. Agora, indisponibilidade de bens é penalidade, Evandro? Não, não é penalidade. Indisponibilidade de bens não é penalidade, é chamado medida cautelar. O que é indisponibilidade de bens? Vamos dar um exemplo? Mas antes disso, você já sabe que ela pode se dar na modalidade de sequestro, um exemplo, e na modalidade de arresto. Fácil isso aqui, Evandro? Cara, muito fácil. Eu não sou formado em Direito, não precisa ser formado em Direito não, meu filho. Muito tranquilo. Olha só, dá um exemplo de medida cautelar em disponibilidade de bens. Aquele exemplo que eu dei para você. Imagina que você é policial rodoviário federal, que você ganha na loteria federal e que o promotor de justiça não sabe que você ganhou na loteria. O que ele vai fazer? Amigo, se ele acha que você está enriquecendo ilicitamente, antes mesmo de abrir a ação de improbidade administrativa, ele vai indispor seus bens. Porque imagine só, imagine que, vamos dar um exemplo, que você é um policial rodoviário federal. Evandro, por que você dá tanto exemplo de polícia rodoviária? Ah, cara, porque eu acho bonito falar polícia rodoviária federal. Eu gosto. Então vamos que vamos. Imagine que você seja um policial rodoviário e que no seu patrimônio tenha uma casa de R$1 milhão, que você tenha um iate, que você tenha uma fazenda. Tranquilo. Tudo isso aqui dá R$10 milhões. Cara, tá fora do seu patrimônio. Tá fora do que você poderia ter. Ninguém sabe como você teve aquilo. Antes mesmo de abrir a ação de improbidade, o promotor de justiça vai pedir o quê? A indisponibilidade de todos esses seus bens. Porque se ele abrir a ação e não pedir indisponibilidade, você pode dispor de tudo, você pode vender legalmente tudo, e depois que você vendeu já era para recuperar. Então eles dão indisponibilidade de bens. Essa indisponibilidade de bens pode se dar na modalidade, por exemplo, sequestro e arresto. O que é o sequestro e o que é arresto? Se você tiver 30 patrimônios e ele chegar e pedir só a indisponibilidade de um veículo seu, você é sequestro. Se ele pedir indisponibilidade de todos, isso é um arresto. Pensa assim, você está no lago e está pescando. Se você jogar uma varinha e puxar um peixinho, sequestro. Se você jogar uma tarrafa e puxou tudo, arresto. Arresto é quando você pega todos os bens do cara. Sequestro é quando você pega um bem. E a indisponibilidade pode se dar até mesmo antes do início da ação de improbidade administrativa. Então você já sabe, suspensão, perda e ressarcimento, penalidade. Indisponibilidade dos bens, medida cautelar. Suspensão e perda somente após o trânsito em julgado da sentença, quando não cabe mais recurso. Tranquilo? Muito boa essa, né? Vamos partir agora para as punições. Você vai fazer o seguinte comigo. Você vai acompanhar agora comigo aí o quadro das punições. Quando você concatenar o quadro aí que eu vou jogar na tela para você, eu vou trazer para o quadro e a gente vai fazer uma análise sistemática dele. Acompanha comigo aí na tela. Olha, eu fiz um quadro para vocês, o quadro das punições. O que tem nele aí? Tem aí, na parte de cima, a suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar, direto ou indiretamente com a administração. No seu lado esquerdo, na coluna, eu coloquei enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem contra os princípios da administração. Veja bem, dentro da suspensão dos direitos políticos, o enriquecimento ilícito, você fica de 8 a 10 anos, seus direitos suspensos, prejuízo erário de 5 a 8 e atos que atentem contra os princípios da administração de 3 a 5 anos. Multa. Você toma uma multa de até 3 vezes o valor acrescido ao seu patrimônio, ou seja, da forma que você se enriqueceu, 2 vezes o valor do dano no prejuízo erário e 100 vezes o valor da sua remuneração. Isso aí é chamado multa civil. Proibição de contratar, 10 anos no enriquecimento ilícito, 5 no prejuízo erário e 3 nos atos que atentem contra os princípios da administração pública. Pessoal, acompanha aqui que eu fiz um resumo, tá? Isso aqui é um resuminho para vocês, ó. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem contra os princípios. Suspensão dos direitos políticos, multas e proibição de contratar. O Evandro, por que você fez isso? Eu fiz esse esquema aqui que fica mais fácil de você concatenar. Dá uma olhada aí no quadro. Fica mais fácil de você concatenar as ideias, entendeu? Tranquilo. Na suspensão dos direitos políticos, você fica de 8 a 10. Meu povo, 8 a 10 anos com seu direito político suspenso. Direitos políticos é norma constitucional. Se ela é norma constitucional, é a coisa mais importante que a gente tem, meu povo. Então eu posso falar que o enriquecimento ilícito é a modalidade mais grave que você pode cometer no que tange a lei de improbidade. Depois eu tenho prejuízo erário 3 a 8, de 5 a 8 e atos que atendem contra os princípios de 3 a 5. Toma cuidado, tá? É 3 vezes o valor do enriquecimento. Ou seja,
daquele valor que você acresceu no seu patrimônio. Ah, Evandro, eu tenho uma casa no valor de R$1 milhão que eu acresci ilicitamente. Quer dizer que a multa pode ser de 3 vezes o valor disso? Eu posso ser obrigado a pagar 3 milhões de multa civil? Pode. 2 vezes o valor do prejuízo causado ao erário. Pô, eu usei aquela máquina no seu exemplo, Evandro, e a máquina, eu gastei dela lá R$2 mil. E aí, você vai receber uma multa até 2 vezes, você vai receber uma multa de R$4 mil, uma multa civil. 100 vezes o valor da sua remuneração. Pessoal, toma cuidado, tá? Remuneração é diferente de vencimento básico. Cuidado, tem uma diferença abissal. Aqui, no atos que atendem contra os princípios, 100 vezes é o valor, você toma a multa no valor da remuneração, é diferente no valor do vencimento básico. Se vier vencimento básico, está errado na prova. Eu vou dar um exemplo, imagine que você receba 4 mil de vencimento básico, aí tem gratificações mais adicionais e você dá uma remuneração de 8 mil. Se você falar, por exemplo, que o cara recebe até 100 vezes, uma multa até 100 vezes o valor do vencimento básico, a União vai ter que tomar por base isso aqui e vai multiplicar por 100. Amigo, mas ela multiplica aqui embaixo, ela multiplica por 100 o todo. Então fica muito pesado, entendeu? Ela multiplica o seu vencimento básico mais as gratificações adicionais que dá a sua remuneração para ter essa base aqui. Então toma cuidado. Remuneração é diferente de vencimento básico. Proibição de contratar. 10, 5 e 3. O que é isso, Evandro, proibição de contratar? Cara, imagine que você seja um servidor público federal, imagine que você seja demitido. Você foi demitido, você perdeu o seu emprego público, você vai ter que trabalhar na iniciativa, seu serviço público, você vai ter que trabalhar na iniciativa privada. Se você está na iniciativa privada, você vai ter que dar um jeito na tua vida. O que você faz? Você abre uma firma e você vai querer contratar com a administração. A administração abre lá, carta, convite ou edital e chama você para licitar. Você pode apresentar a proposta? Amigo, se você tiver no ato de improbidade administrativa, não. Você fica 10, fica 5, fica 3, por exemplo, proibido de licitar com a administração. Não pode licitar com ela, não. Ou seja, proibido de contratar com a administração. Tranquilo até aí? Bacana. Então, nesse quadro resumido, a gente matou as penalidades com cuidado para não inverter, tá, meu povo? Cuidado. Ela, por exemplo, a CESP-NB pode dar um exemplo concreto. É correto afirmar que o servidor público Tício acresceu ao seu patrimônio R$1 milhão. Opa, você já sabe que ele cometeu improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. Nessa situação, é correto afirmar que Tício terá a suspensão dos seus direitos políticos de 8 a 10, poderá tomar uma multa civil de até 3 vezes o valor e ficar 10 anos com proibição de contratar. Tá certo. O problema é que, às vezes, se ela dá um exemplo e inverte as punições. Por exemplo, é correto afirmar que Melville retarda ato de ofício. Você sabe que retardar ato de ofício é atos que atendem contra os princípios. Nessa modalidade, ele vai ter 5 a 8 anos, vai tomar 2 vezes o valor do prejuízo e ainda fica 5 anos proibido de contratar. Está errado, porque ele deu um caso que é atos que atendem contra os princípios e está dando a penalidade de prejuízo ao erário. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Essa inversão de questão é muito importante. Então, pessoal, vimos aí, acabamos de ver os 4 efeitos. Toma muito cuidado, que suspensão dos direitos políticos e perda da função pública somente após o trânsito em julgado, indisponibilidade de bem e ressarcimento ao erário, constitui os efeitos, sendo indisponibilidade não é penalidade, é medida cautelar. Trabalhamos aqui esse quadrinho das penalidades que vai resolver a sua vida no que tange as questões de improbidade administrativa. Estamos na metade, né, meu povo? Estamos na metade dessa lei. No encontro subsequente, a gente vai conseguir trabalhar o restante, porque não tem como, a gente tem que trabalhar a lei conjuntamente. Um abraço, fica com Deus, bons estudos, faça um resumo de tudo isso aí, complemente um material escrito com o que eu trouxe de dado extra para você e até o nosso próximo encontro. Um abraço, fica com Deus.